Você pensa nos seus pets quando você vai montar, mobiliar, decorar a sua casa? Porque se eles fazem parte da sua família, você também precisa incluir eles nesse projeto. Por isso a gente está aqui com a arquiteta e urbanista Patrícia Greco. Ela vai nos dar algumas dicas sobre isso com seus filhos de 4 patas. Então, Patrícia, os cães, os gatos têm uma forte tendência, né, a morder, a arranhar, sujar os móveis. Como é que a gente pode resolver isso? De repente com móveis mais próprios? Oi, Ju, oi pessoal que está de casa. Hoje eu estou aqui com o Bartolomeu junto, porque eu posso falar com carteirinha sobre os meus bichos. Eu tenho uma gangue, eu tenho 4, né? Então, cada um de uma raça, do grande ao pequeno. E o Bartolomeu é o xodó da casa, por isso que eu estou aqui com ele. Quando a gente vai fazer uma decoração pensando nos bichos, nos pets, é um mimo que a gente oferece a eles. Então, com um pouco de dinheiro e criatividade, dá sim para fazer um cantinho para eles, até porque eles precisam, eles são iguais crianças. Eles precisam de um espaço para poder realizar brincadeiras, peripécias deles. Então, assim, ó, aqui eu e o Bartolomeu me ajudando, a gente tem uma lista de itens que dá, assim, para a gente deixar essa casa mais arrumada, segura e com menos estragos e surpresas que eles possam vir fazer. Então, por exemplo, claro que a gente sabe que de vez em quando um pedaço de uma cadeira vai aparecer mordido, um sofá vai aparecer, o tecido vai aparecer estragado, mas sempre pensando em minimizar esses riscos. O que acontece? Por exemplo, né, Bartolomeu? As poltronas e os sofás ideais são aqueles que têm uma impermeabilização ou blindagem do tecido. Então, e esse tecido de preferência que tem uma trama bem fechada. Tá, Patrícia, mas quais são os tecidos ideais? Bom, os tecidos ideais, tá aqui, ó, como um brim, a sarja, o vinil, o chenille, são tecidos que têm as tramas bem fechadas e facilitam demais na hora da limpeza. Outra coisa, as capas são ótimos itens na hora de uma decoração, porque a gente põe na máquina de lavar, secou, botou no sofá de novo, tá maravilhoso. Então as capas e as mantas são fundamentais para quem tem pet. Outra coisa, os cachorros, esse aqui principalmente, ele tem uma mania que ele adora fazer xixi num tapete que eu tenho na sala, ou às vezes por birra, ou se fica sozinho, enfim. Então, o ideal é que sejam tapetes com fio curto, sintéticos, sisal, tapetes desse tipo que facilitam a limpeza e a remoção de algum xixi, de algum cocô que ele faça ali sem a gente esperar. Outra coisa, alguns bichos, eles têm o hábito de esfregar o corpo na parede. Então, essa pintura, essa parede, de preferência, ela tem que ser lavável. Então, dá para pôr um papel de parede que seja lavável, ou coloca uma pintura, de preferência com uma tinta acrílica. Né? E a cor de preferência que seja uma cor que esconda a sujeira, uma cor mais escura, um tom areia, para que facilite essa remoção dessa sujeira. Tá? E os gatos, não só falando de cachorros, os gatos, eles são os campeões de derrubar objetos no chão. Você tem gato, né, Ju? Então sabe muito bem como é que é. Então o ideal é que objetos pontiagudos ou que possam quebrar fiquem bem fechadinhos nas estantes, com portas, bem guardados e a sacada se torne de livre acesso para eles. Os cachorros adoram se atirar contra a janela. Eu tenho uma pastora alemã que ela tem livre acesso pela minha casa. Ela deita na cama, ela vai para a janela e ela se atira. Então, o ideal é que a gente tome cuidado também com essas janelas, né? Não, por exemplo, cortina de voal, que são tecidos leves, tecidos finos, não são os ideais para cachorro. Tem que ter um tecido mais firme e, de preferência, uma cortina que levante e que abaixe, que não fique na altura para os cachorros. Tela, né? Janelas com tela também são ideais para quem tem os bichinhos em casa. Por fim, o revestimento de piso. Né? Piso frio, um porcelanato, um piso cerâmico, que vai facilitar essa limpeza. Num tom também um tom que a gente brinca que é um tom sujeira, já que cobre aquela sujeira, porque fica pelo no chão, gente, é casa com cachorro, então vamos escolher um tom já mais de uma areia para um marrom, a não ser que o pelo do animal seja bem escuro. Laminado e madeira não é o tipo ideal, porque vai acabar estragando com o tempo, porque a gente precisa estar mantendo a limpeza desse tipo de piso, então umedece mais, enfim. Então eu acho que essas são as dicas principais para cuidar dentro de casa na hora que a gente tem um pet, um bichinho, enfim, de estimação.
E como que a gente pode construir, montar em casa um espacinho mais destinado para eles, para os cães, para os gatos? Eles precisam mesmo desse espaço, porque a gente está falando de animais, e eles precisam saber que eles têm um espaço destinado a isso, porque senão eles ficam bem perdidos dentro de casa mesmo. Então, o ideal é assim, para gatos, as estantes, elas acabam virando percurso para gatos. Então, coloca ali as prateleiras, ou perto de uma estante, ou prateleiras soltas e que vão conseguindo fazer como se fosse uma escada, um percurso para eles. Coloca aquelas cordas que vão fazendo trilhas para eles arranharem. E depois pensando nos cachorros, os cachorros são mais paradões, então pega um pallet, coloca um futon em cima, ele fica deitado, ele sabe que aquele ali é o canto dele. Ah, mas não tem espaço para pallet. Tá, mas então se na estante de repente tem um nicho ali vazado, coloca ali uma almofadinha para ele, que ele fica no canto dele, ou debaixo de uma escrivaninha, ou um pneu, né? Pega um pneu sobrando, coloca um futon dentro, já vira o espaço dele. E hoje em dia também a gente tem uma gama de mobiliário só para cachorros, a internet está bombando disso, então opções a gente tem sim. Certo, muito obrigada, Patrícia. Vocês ficaram com as dicas da nossa arquiteta urbanista, junto com o Bartolomeu, que cansou um pouquinho no final. Cansou. Então, pessoal, de volta para o MB Notícias.